E na tela, já comigo, Tony Lopes. Bom dia, Tony Lopes. Olá, Dani Souza, fofinho da gente, sextou, boteco da gente, aqui no Fala Goiás, através da ATV Goiânia. É isso mesmo, o Dani Souza, fofinho da gente. A partir desse momento, o Fala Goiás vai discutir um assunto que envolve essas letras musicais, nas quais são inspiradas essas separações, né? Essas separações, quais são os direitos dessas namoradas, dessas ex-namoradas, aqui na condução, através do Dr. Leandro Ferreira Nascente, especialista, advogado no direito criminal civil e também administrativo. Bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui contribuindo com a sociedade e também com a rádio. O senhor tem visto que essas letras envolvem muito o direito aí e também a parte dos advogados que entram como contrapartida para poder defender essas ou esses, né? Exatamente. E a partir desse momento, Dani Souza, nós vamos falar sobre esse assunto. Sim. O que é contrato de namoro? Eita, fala pra nós. Aquele cidadão que chega, fica ali 2, 3 meses amassando barro com a menininha, com a mocinha ou com a senhoria. Será que ela tem algum direito? Será? Com a palavra, o doutor Leandro. É um prazer, uma satisfação estar com vocês. Contrato de namoro nada mais é do que um pacto entabulado entre duas pessoas e que visa proteger, resguardar essa relação jurídica material existente entre essas duas pessoas, visando sempre essa proteção patrimonial e também a separação desses dois institutos, contrato de namoro e união estável. A doutrina, ela classifica o namoro de duas formas, namoro simples e namoro qualificado. Namoro simples não tem grande repercussão jurídica, é aquele namoro efêmero, passageiro, não público. Agora, já o contrato de namoro, feito por meio de contrato, esse sim tem uma repercussão jurídica muito grande. Leandro, qual a diferença principal, aí no caso, a diferença principal do namoro qualificado com o namoro, com o relacionamento, na verdade, da união estável? Sim. O namoro qualificado, ele se caracteriza por não constituir, não haver ali uma vontade do casal de constituir família. Ao contrário da união estável. Na união estável, o casal tem um ânimos, a vontade de constituir família. Como que é que o Poder Judiciário vem decidindo essa questão? O Poder Judiciário vem sempre decidindo questões versando sobre essa questão e no afã de decidir se se trata de um contrato de namoro ou se é uma relação de união estável. Há uma diferença muito grande, porque a união estável, ela traz muitos direitos decorrentes dela. Então, direitos que vão entrar a questão do direito civil, direito de família, direitos de sucessões, vários direitos para ambas as partes. Para caracterizar a união estável, qual é o prazo determinado pela lei, que é o importante de tudo isso? E, não obstante a lei não ter trazido prazo pré-definido para caracterizar a união estável, esse prazo é de fundamental importância. Então, o STJ, o STF, vem sempre falando que é necessário a estipulação desse prazo. E vai depender do caso concreto, se esse casal mantém realmente essa união estável. Ô, doutor Leandro, para que as pessoas possam, que entendam, qual que é a origem desse contrato de namoro? A origem é a evolução da sociedade como um todo, ela vem evoluindo, e ela sendo evoluída, a norma também evolui, ela acompanha os anseios da sociedade. Agora, uma polêmica, por que essa preocupação da sociedade fugir da união estável? É porque na união estável há direitos e deveres para ambos os cônjuges. E isso reverbera, ela repercute no âmbito jurídico. Então, repercute no direito patrimonial, no direito civil, no direito de sucessões,
como, por exemplo, podemos citar no caso de falecimento de um desses companheiros, com quem ficará esses bens. Então, há uma diferença muito grande aí, uma preocupação da sociedade de fugir da união estável para evitar esse tipo de problema. E quando se dá o fim do contrato, do contrato de namoro, para que haja o fim do contrato de namoro, na verdade, o que se faz? Sim. No fim do contrato de namoro, se ele for qualificado, vai ser desfeito, revogado da mesma forma que ele foi feito. É o chamado paralelismo das formas. Doutor Leandro, qual a dica que o senhor dá para os casais com esse contrato, com relação a esse contrato firmado em cartório, com relação de namoro? Sim, a dica que eu deixo é que os casais, de fato, eles regularizem essa situação. Isso é de salutar importância, porque visa proteger o patrimônio do casal e visa maiores transtornos num futuro, quando esse relacionamento não dá certo. Doutor Leandro, quais são as providências de suma importância para que evite levar ao Poder Judiciário essa questão lá pelo futuro? Olha, o Poder Judiciário é de suma importância para declarar o fim dessa relação de união estável. Levado essa questão para o Poder Judiciário, ele vai verificar se é realmente um namoro qualificado, ou se é uma união estável. Agora eu quero, na verdade, que o Fala Goiás gostaria aos telespectadores e às pessoas que estão nessa questão, que o senhor deixasse aí para esses que estão nessa situação ocasional a interpretativa doutrinária desse assunto, para nós finalizarmos esse assunto aqui nessa sexta-feira, com esses cantores no Fala Goiás, com o Boteco da Gente, que tem várias letras relacionadas ao tema de hoje. Sim, o que vem ocorrendo no Brasil é uma certa insegurança jurídica com relação a esse assunto. Por quê? Não há legislação versando sobre o contrato de namoro, e isso deixa um vácuo, deixa uma lacuna interpretativa. Então nós temos hoje uma certa divergência doutrinária, uma certa divergência jurisprudencial nos tribunais de justiça de todos os estados da federação, com relação a essa questão do contrato de namoro. Então, é essa a dica que eu deixo para todos, e esse cuidado muito especial com relação a isso. Muito obrigado ao senhor. Eu falei com o doutor Borba Ferreira Nascente, advogado especialista criminal, civil e administrativo, hoje em especial aqui no Fala Goiás, no Boteco da Gente. Eu volto com você aí, Tony, da gente. Tá me ouvindo, Tony Lopes? Tô ouvindo você, Dani Souza. Segura aí, porque eu tenho uma pergunta bombástica para nós encerrarmos. Pergunta com bombástica, chave de ouro. doutor. Pergunta Chave de bombástica. ouro. O doutor Leandro está presente para você que ligou a TV Sim. agora. Estamos falando sobre os contratos de namoro que estão batendo recordes no Brasil. O Zap tá disparado, né? Disparou. Agora eu quero Disparou saber o Zap, do doutor Leandro, viu, Tony Lopes? Sim. Puder até dividir conosco aqui, eu quero Vamos saber dividir, então, a tela? do doutor Leandro Vamos lá, nesse divide a momento. tela. Passe a pergunta para ele, que é a seguinte: o indivíduo casado, seja o homem ou a mulher, poderá oficializar esse contrato de namoro com a amante? Responde para nós. De forma alguma, Dani, de forma alguma. Não que eu tenha interesse, viu? Eu quero deixar claro aqui. Pelo amor de Deus, produção, me ajuda. Não se pode, porque aí haveria uma má-fé muito grande dessa pessoa, né? E no Brasil não se admite, com relação ao casamento, a bigamia. É crime, inclusive, a bigamia. Eita, vou sair preso daqui. E não pode, de forma alguma, ludibriar a pessoa, pode caracterizar até o estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Não se pode ter dois relacionamentos ao mesmo tempo. Nós estamos numa sociedade monogâmica, então o legislador, o Poder Judiciário, vai entender que essa relação é totalmente espúria e também muito injusta e também totalmente fora do que é permitido pela legislação. Muito bem, obrigado, doutor Leandro Borba. Obrigado também ao Tony Lopes. Nós voltamos aqui para o estúdio. Tá vendo? Eu falei que essa pergunta